por que o seu empregador ele pode te mandar embora. No direito a gente tem uma questão que é o chamado direito potestativo, que é o que o seu empregador ele tem o direito potestativo de finalizar o seu contrato de trabalho. Isso quer dizer que esse direito ele não precisa de uma anuência sua, do Ministério do Trabalho, enfim, de qualquer outra pessoa para finalizar esse contrato, dá ele como rescindido. Mas a lei ela determina que quando isso acontece sem uma justa causa, né, sem uma razão para essa rescisão, quer dizer que ele tem que te indenizar pelos direitos que você tem. Então você vai receber saldo salário, vai receber a hora extra que você tiver, vai receber 13º proporcional, o que ainda não tiver recebido, vai receber férias, enfim. Todos aqueles direitos que a gente já conhece, você vai ter direito de receber quando é demitido sem a justa causa, quando o empregado ele não dá motivo para ser finalizado esse contrato de trabalho. Mas quando a demissão é por justa causa, existe uma razão do seu empregador estar querendo reincidir o contrato, aí o empregado ele é penalizado, ele acaba perdendo muitos dos seus direitos. Um exemplo deles, ele não vai poder acessar o saldo do FGTS. E, inclusive, quando você é demitido sem justa causa, você recebe até uma multa sobre o valor do FGTS. E com justa causa você não pode nem acessar, movimentar o valor que já tem e é seu depositado no FGTS. A pessoa ela perde o 13º proporcional, ela perde as férias proporcionais, ela só vai receber o saldo salário, o 13º vencido e férias vencidas. Nada além disso. Então, como eu falei, né, o empregador ele tem esse direito de mandar embora o funcionário sem causa nenhuma. Então, a gente até viu, né, isso acontecendo lá no ano passado, no início da pandemia, as empresas mandando as pessoas embora sem justa causa, né, justificando pela questão econômica, mas não pagando as rescisões. Isso estava completamente errado. Tanto que teve muito processo trabalhista e todos esses processos as pessoas estão ganhando. Por quê? Quando o contrato é rescindido, sem ter uma causa específica prevista na legislação, o empregado ele pode ajuizar o processo, pedir que essa demissão seja convertida a sem justa causa e receber todas as verbas que ele tem direito. É claro que tem aí uma questão toda processual, né? Você precisa sim de um advogado para fazer isso, mas o direito ele é seu. Falando, né? Agora eu já expliquei como funciona essa demissão sem justa causa. Eu queria puxar, né? Já que eu fui vacinado ontem, eu fiquei com essa questão de vacina na cabeça e eu fiquei pensando, será que uma empresa demitir um funcionário porque essa pessoa não quis se vacinar? Ou talvez a pessoa ela não está querendo utilizar máscara? Ou quem sabe a empresa ela está oferecendo álcool em gel, ela fala para as pessoas manterem distanciamento social e tem aquele funcionário que teima em não respeitar essas regras. Será o que a empresa pode fazer? Será que ela pode mandar essa pessoa embora? É isso que a gente vai tentar entender hoje. E para entender isso, eu vou ter que explicar para vocês os pontos que a lei elenca, né, os principais, pelo menos, para existir essa demissão com a justa causa. Então, vamos entender um pouquinho as principais causas. Inclusive, tem uma publicação aqui na página que eu já fiz falando, né, sobre as principais causas que levam à demissão com justa causa. Então, se você quiser ver depois, vai dar uma olhada. Mas agora eu vou explicar as 5 principais. Primeira delas, atos de improbidade. Improbidade é tudo aquilo que foge da probidade, que é de você ser alguém probo, uma pessoa correta. Então, aquele funcionário que está desviando o troco da caixa, aquele funcionário que deixa de marcar algum produto ali na comanda para favorecer um amigo ou uma pessoa, ele está sendo improbo. Isso é improbidade. Vamos para o segundo caso agora. Incontinência de conduta ou mau procedimento. A legislação, né, os tribunais, eles entendem. Esse é um nome completamente, né, que a gente não consegue relacionar a nada. Mas o que a lei está falando sobre incontinência de conduta? Pode ser, por exemplo, aquela pessoa que fica fazendo piadas machistas, homofóbicas, ou que fica sexualizando as mulheres no ambiente de trabalho, sabe? Passa aquela menina bonita, o cara vai e solta uma piadinha toda vez. Já foi chamada a atenção e ele continua fazendo isso. Então, assim, essa é a incontinência
que a legislação está falando. É claro que uma primeira situação, a empresa ela pode fazer uma gradação, né? Nesse caso, ela pode, por exemplo, primeiro notificar esse funcionário de que ele atuando, né, com uma atitude que pode levar ele a uma demissão por justa causa, e caso ele reitere esse posicionamento, né, faça de novo isso, aí sim ele pode ser demitido. Mau procedimento, por exemplo, ser racista no trabalho, isso é caso batata de demissão por justa causa. Já deveria ser aplicado isso já há muito tempo. Outra situação, preguiça no desempenho das funções, né? O funcionário que ele fica empurrando aquilo com a barriga e ele fica criando desculpas, você vai ali ver o que ele está fazendo, ele está no site da internet, já recebeu a notificação e não muda a conduta, isso pode ser caracterizado aí como de preguiça no desempenho das funções. Outra questão é a perda da habilitação profissional. Por exemplo, eu como advogado, vamos dizer que eu sou advogado de uma empresa específica, fui contratado como advogado e um ano depois de contratado, eu perco a minha OAB, que é um requisito fundamental para que eu exerça a advocacia. Se eu perdi o meu registro profissional sendo um advogado, eu não vou mais poder advogar. Então a empresa ela tem motivo suficiente para rescindir o meu contrato de trabalho por justa causa e não me pagar todas aquelas verbas que eu falei no início. E o último caso, gente, seria a indisciplina ou insubordinação, porque a gente sabe que o funcionário ele está subordinado ao seu chefe imediato, ao seu patrão, e nos casos de indisciplina e insubordinação também é possível a demissão por justa causa. E é exatamente nesse ponto que a gente encaixa, que a gente consegue encontrar justificativa legal para uma empresa demitir um funcionário única e exclusivamente por ele se recusar a tomar vacina contra a Covid. Se um funcionário está se recusando a tomar vacina contra a Covid, apesar dele ser expressamente recomendado a fazer isso, isso é um risco para a empresa e é um risco também para o funcionário. E em última análise, enquanto o funcionário está trabalhando, enquanto ele está dentro do ambiente empresarial, é a empresa quem é responsável pela sua saúde. Então, se essa pessoa acaba vindo a ser infectada e venha a falecer, por exemplo, a sua família poderia até ajuizar um processo trabalhista pedindo uma indenização para a empresa não ter tomado os devidos cuidados. Então, por que quando a empresa está tomando os devidos cuidados, que o funcionário não poderia ter o seu contrato rescindido? Então, gente, vamos entender um caso concreto, um caso real que aconteceu em São Paulo, que eu separei aqui para vocês, para a gente poder entender como que isso pode acontecer num caso concreto e como a justiça entendeu isso na prática. Toda vez que eu trago um caso real, né, eu trago o número para vocês. Ó, o processo é o 1000122242021 5020472.